Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui neste 25 de fevereiro de 2026, quarta-feira. Vai começar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga amanhã diante do Santos, fora de casa. Mudanças na equipe que vai ser comandada pelo Bruno Lazzaroni. Vamos falar, claro, o tema principal do nosso vídeo, os focos desta janela. A janela fecha dia 3 de março. E o novo treinador, quem vai ser? Sonhos, realidades, negociações, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta a tua expectativa, quem você gostaria que dirigisse o Vasco, compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral para o seu fanático vascaíno, que é a sua casa. Hoje o último treino acontece no CT Moacir Barbosa, comandado pelo técnico Bruno Lazzaroni, que é o assistente técnico permanente, junto com o Luizinho Quintanilha. Os dois vão comandar a equipe amanhã em Santos. Santos que vive uma crise também, assim como o Vasco, pressão muito grande em cima do Vojvoda. O Vojvoda não está vivendo um bom momento no Santos. Acho, inclusive, um bom nome para o Vasco. Mas ele não vive bom momento no Santos, viveu grandes momentos no Fortaleza. Mas não é nesse momento até um alvo do Vasco da Gama. Digo, nesse momento. Mas em relação ao jogo de amanhã, a tendência é a mesma equipe. Mas posicionamento irá mudar, né? Pode ser que o Spinelli dê a vaga para o Brenner? Pode. Hoje o último treinamento vai ter um teste, exatamente porque o Vasco vai ter uma postura diferente dentro de campo. Há alguns conceitos que o Bruno Lazzaroni tem diferentes do Fernando Diniz. Abri até um parênteses para o Fernando Diniz. Ele esteve segunda-feira no CT Moacir Barbosa, conversou com os jogadores, se despediu dos atletas, né, conversou inclusive com o presidente Pedrinho. O GE revelou que teve uma ligação telefônica do Felipe Coutinho para ele, para se despedir também. Enfim, vida que segue, página virada. Agora o Vasco tem que pagar 3 meses de salário ao Fernando Diniz como multa contratual, uma negociação que foi divulgada pelo Vene Casagrande. Então faz parte agora quitar essa dívida e olhar para frente. O olhar para frente, fecha parênteses, significa investir. E investir pesado. Se você quer treinador, e o Vasco quer treinador grande, é para investir pesado. Pô, Fábio, mas cadê a responsabilidade que o Pedrinho tanto fala? Vai continuar existindo. O investimento vai ser dentro da realidade do Vasco. O Vasco não vai pagar 3, 4, 5 milhões de reais por mês a um treinador. Não existe essa possibilidade, não existe esse recurso, inclusive. Mas o Vasco vai aumentar o seu sarrafo, né, o valor que pagava o Fernando Diniz, que já era alto, para poder pagar um novo treinador. Até porque sabe que para ter Renato Gaúcho, Gadiardo, Arthur Jorge, qualquer que seja o treinador que escolha, tem que pagar alto. Você acha que o Grêmio paga baixo para ter o Luiz Castro, que é um excelente treinador? O próprio Santos para ter o Vojvoda? O Palmeiras para ter o Abel Ferreira? O Flamengo para ter o Felipe Luiz? Pós-renovação de contrato? Claro que não. Os grandes nomes do futebol brasileiro custam caro. E muitos deles dão resultados. Ou seja, gasto ou investimento? Eis a questão. Então, assim, o Vasco já sabe que terá que desembolsar um valor mais alto, e aí parte desse valor vem também do que era gasto com o Felipe Coutinho, né, para ter um treinador desse tamanho. As negociações começam agora, já houve um mapeamento do mercado, os nomes já estão à mesa, aprovados, agora tem as negociações. Destas 3, a mais difícil e talvez a mais improvável é a do Arthur Jorge. Ele está empregado no Al Rayyan, lá no Catar, tem uma multa rescisória de 5 milhões de dólares, ou seja, o Vasco quer contratar o Arthur Jorge, não tem problema. Digamos que entre em acordo com o treinador, que é muito bom, fez um excelente trabalho no Botafogo, por exemplo, em 2024, campeão brasileiro da Libertadores, vai ter que pagar a multa ao Clube Catar. O Clube Qatari, né? E vai pagar?
não vai pagar. Aí entra a responsabilidade. Então, nesse momento, o Arthur Jorge passa a ser descartado por conta disso, principalmente. Não pelo salário e tal, não se abre uma negociação já sabedor que você terá que desembolsar mais de 30 milhões de reais. Não tem como. Ah, mas pode pagar parcelado. Não tem como. Seria loucura, como diz Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Não existe a possibilidade. Ah, mas se o Arthur Jorge fizer um acordo e ele deixar o Qatar, ele pagar a multa rescisória, aí é uma outra questão. Agora, isso tudo demanda uma coisa que o Vasco não tem: tempo. Amanhã o Vasco joga com o Santos, domingo tem a decisão com o Fluminense. Já tem jogo em cima de jogo. Você vai ficar perdendo tempo esperando um treinador? Se você tem outros grandes nomes, o Marcelo Gadiardo fica livre a partir de sexta-feira. Ele anunciou que deixa o River Plate na quinta. O Renato Gaúcho está livre no mercado desde setembro. São treinadores com perfis que encaixam, têm similaridade em alguns pontos e com diferenças de idade e com trabalhos longevos, porém com números bem interessantes. Renato Gaúcho, por exemplo, nos últimos 10 anos de Campeonato Brasileiro, tirando uma edição que ele ficou em 14º com o Grêmio, todas as outras, primeira página, bateu vice-campeão, inclusive com o próprio Grêmio, o Flamengo também. Então, Renato Gaúcho é um cara consolidado aos 63 anos, mas está avaliando o elenco do Vasco, entendendo o que dá para fazer com o atual elenco. A janela fecha dia 3 de março. Se o Vasco vai buscar ainda algum reforço, um volante segue em pauta, um zagueiro canhoto segue em pauta também. O Marcelo Gadiardo nunca trabalhou no Brasil, aliás, fora da Argentina, somente na Arábia, no Al Ittihad, onde não teve sucesso, mas lá ficou por mais de um ano. Então pesa contra o Gadiardo, por exemplo, a primeira experiência no Brasil. Ele já conhece futebol brasileiro? Conhece alguns clubes, mas como é o dia a dia? Será que não demandaria tempo de adaptação ao Gadiardo, que o Renato não precisaria? Como é a gestão de vestiário do Renato, como é a gestão de vestiário do Gadiardo, por exemplo? As informações colhidas, e o Renato as pessoas já conhecem, até os jogadores também, alguns já trabalharam ou já conhecem quem trabalhou, a gestão é ótima. Ah, mas o trabalho do Renato tem validade. Todo trabalho tem validade. Resta saber se ela é curta, média ou longa. Renato é vitorioso, gente. Sem preconceito de que é churrasqueiro. Pelo amor de Deus, o cara conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Estadual. Pô, cara churrasqueiro, então eu quero esse churrasco também. Tá louco? Respeito, sem preconceito. Cara que já está na estrada há 26 anos como treinador, começou em 2001 lá no Madureira. Já passou pelo Vasco, sim, fez bons trabalhos, maus trabalhos, em todo lugar. Todo treinador fez bom e mau trabalho. O Gadiardo tem 3 clubes na carreira, o Nacional, o River e o Al Ittihad. Fábio, quem você gostaria? Eu gostaria do Marcelo Gadiardo, para ser um fato novo, para ser um cara de fazer trabalho longevo, que eu imagino o Gadiardo fazendo um trabalho como foi no River, como é o Simeone no Atlético de Madrid. Falo de grandes treinadores, grandes clubes e tempo longo. Tudo bem que o Simeone já está há quase 10 anos no Real, no Atlético. Cara, mas a gente teve Antônio Lopes no Vasco, ficando 5 anos. Por que não pensar? Só que tudo depende da bola entrar, o resultado. O resultado acontecendo, o trabalho consegue ser longevo. Galera, hoje eu espero vocês meio-dia no nosso Na Conta KTO. Vamos falar mais sobre a preparação do time para o jogo com a equipe do Santos. Lembrando que o último encontro o Vasco meteu 6-0, aquele passeio lá no Morumbi, né? Uma goleada histórica, ninguém esquece, mas agora é outro jogo, outra realidade. Neymar de novo estará em campo, naquele jogo ele também esteve em campo, não viu a cor da bola e que o Vasco faça uma grande atuação. Ah, mas se o Vasco fizer uma grande atuação, os caras estavam fazendo um corpo mole? A não ser que todos estejam na mesma função, joguem do mesmo jeito, que eu não acredito, que os zagueiros avancem, ultrapassem a linha dos volantes e meias, os laterais espetem, Puma vire atacante. Eu não acho que isso vai acontecer com o Bruno Lazzaroni, que tem um outro conceito de futebol, cada treinador tem o seu conceito. Fechado?
O que falta para Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, se tornar dono da SAF do Vasco, que dá para garantir que as negociações estão, de fato, em estágio avançado. As partes negociam nesse momento a assinatura de um memorando de entendimentos que permitiria ao clube chamar uma Assembleia Geral de Sócios para votar a venda da SAF Cruz Maltina. Importante registrar que, se aprovada pelos sócios, a SAF vascaína iria a leilão, mas tendo Marcos Lamacchia como prioridade na compra. Operação que poderia gerar num investimento de 2 bilhões de reais ao longo dos 5 próximos anos. Lamacchia está disposto a ficar com 70% a 90% das ações. Você pode estar se perguntando sobre os 31% que pertencem à 777. A empresa faliu e foi assumida pela ACAP. Existem duas alternativas para esse cenário. A primeira delas, de a justiça dar um parecer a favor do Vasco, repassando esse percentual para o clube por conta da falência da 777. Mas existe uma outra negociação envolvendo o Vasco, Lamacchia e a ACAP. As partes Vasco e Lamacchia estão dispostos a pagar entre 60 e 90 milhões de reais para recuperarem os 31% das ações. A tendência é que esse acordo avance nos próximos dias, semanas e até a metade do ano tenhamos o Vasco com um novo dono. Há quem imagine, inclusive, que todos os últimos investimentos de contratações importantes já tenham participação do filho de José Roberto Lamacchia. O pai, que é dono da Crefisa, monitorava a chance de investir no Vasco já há bastante tempo, ainda quando o Pedrinho era apenas um candidato à presidência. Num primeiro momento ele cogitou se tornar dono dos name rights de São Januário e depois até em se tornar patrocinador do clube. Repercussão entre dirigentes e conselheiros do Palmeiras ficou ruim para ele e para Leila Pereira. No fim das contas, o filho dele, Marcos Lamacchia, é quem está mais perto de assumir o Cruz Maltina. Você gosta da ideia? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre a nova contratação do técnico do Vasco da Gama. Tamo junto.